Bom dia, segundo ano. Como é que vocês estão? Passaram um bom final de semana? E aí, como é que todos estão? Com saúde? Brincando? Estudando? Espero que sim, né? Olha, meus amores, como nós fizemos já a atividade do segundo bimestre, tá? O que eu tenho a dizer aqui, vocês deixem guardadas essas atividades, tá? Não se desfaçam delas. Porque quando nós retornarmos, que começarmos com as avaliações, ainda não tem data, mas a partir do momento que a gente retomar e que começar por meio das avaliações, vocês terão justamente essas atividades para poder estudar, porque dela retiraremos as questões que serão colocadas na prova, tá bom? Na provinha de vocês, ok? Hoje é o dia em que vocês receberão os livros, né? Que Tia Tânia vai estar disponível no Educandário das 8 horas até o meio-dia e das 2h30 até as 17h30, ou melhor, das 14h30, que são as 2h30, até as 17h30. Então, um responsável por você pode estar indo ao Educandário, se disponibilizando para ir buscar ou o livro seu, ou seu e do seu irmão, ok? Tem que ser a pessoa responsável. Tudo bem? Então, o que hoje nós faremos? Enquanto o livro não chega e a gente não começa a trabalhar com os novos conteúdos, eu vim questionar, vim colocar aqui algo que tenho para mim que ficou a desejar. Entre todos esses conteúdos que nós vimos, é algo que eu gostaria de ressaltar, tá? Algo que vai ficar na realidade bem característico para nossas vidas. Isso mesmo. Que assunto trabalharemos hoje? Hoje trabalharemos sobre o bairro onde moro. Apesar da gente já ter visto, da gente já ter estudado, mas eu gostaria de retomar ele. Por quê? Porque entre algumas questões, algumas atividades, eu senti, de certa forma, alguns alunos com alguma dificuldade, algum grau de dificuldade quanto a isto, tá ok? Então, vejamos. Eu vou falar especificamente destes bairros aqui, ó. Bairro estes que vocês já conhecem bem. Olha só, o Yuri, o Japinha Yuri. O que é que ele nos diz? Sobre o que ele nos informa é o seguinte. Ele diz assim: Olá, eu sou o Yuri. A minha moradia fica no bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo. O bairro onde fica a minha moradia tem vários estabelecimentos comerciais e hospitais, as calçadas são estreitas e não há muitas árvores. O bairro recebeu muitos moradores vindos do Japão. Aqui existem muitas marcas da cultura japonesa, como os postes de iluminação nas ruas e construções. Mais um pouquinho aqui no balãozinho, ele vai e continua a historinha. Deixa eu te ler para vocês entenderem. Recebemos pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo, que vêm aos restaurantes tradicionais de comida japonesa, compram produtos típicos do Japão e também participam das festas da cultura japonesa. Aqui existem várias pessoas japonesas. Yuri é uma delas. Mas também existem pessoas de outras origens. É importante respeitar as diferenças para vivermos melhor em nosso dia a dia. No final das contas, Yuri, aqui esse rapazinho, essa criança, ela nos dá um exemplo de vida. Primeiro, uma das coisas importantes, quando a gente fala em bairro, vamos lembrar, bairro, assim como ruas, entre tantos, existem histórias, né? História do passado, a história mais real. E esse bairro que Yuri mora, ele começou em uma determinada época da vida, não de Yuri, mas da história do nosso Brasil, ele começou a receber imigrantes que eram japoneses. Pois bem, para não perder a tradição, a cultura, essas pessoas
continuaram juntas e permaneceram em um único local, que foi justamente o bairro. Foi formado o bairro da Liberdade, tão famoso bairro da Liberdade em São Paulo. O que é que nós encontramos? Nós encontramos uma situação em que muitas pessoas originárias de um mesmo lugar se configuraram em um mesmo ambiente. E aí puderam formar suas famílias, criar seus filhos e manter sua cultura. Não é isto? Observam isso? Então, mesmo estando aqui no Brasil, essas pessoas mantiveram e ainda hoje mantêm suas origens. É como se fosse um pedacinho do Japão, só que no Brasil, em um bairro. Exatamente. Não tive a oportunidade de ir, mas quem sabe um dia você não terá, não é isso? E se você tiver, espero que você conheça, porque pelos comentários que já ouvi dizer, é lindíssimo e você encontra todas as pessoas com aquele olhar marcante, com as características físicas japonesas, assim como a cultura, a alimentação, a vestimenta, o bairro em si, a característica física desse bairro é caracterizado igualmente como na cidade em que essas pessoas moravam, no país do Japão, ok? Entendido até aí? Aí nós vimos aqui mais embaixo, olha só. Há duas situações também no Brasil, exatamente. No Brasil também há outros bairros, só que não são de origens nacionais. Foram pessoas imigrantes que vieram de outros países e se constituíram em um nosso país, se adaptaram. Nós temos duas situações aqui, ó. Logo duas. A primeira delas, na letrinha A, é Pomerode. É um município do estado de Santa Catarina, no Brasil. É conhecido como ser a cidade mais alemã do Brasil. Ou seja, o Rio Grande do Sul tem essa constituição alemã. Muitos imigrantes vieram de lá e aqui no Rio Grande do Sul se constituíram, se formaram e da mesma forma como eles tinham os seus hábitos e costumes onde eles já moravam, permaneceram com esses costumes e hábitos aqui. Isso a gente se refere à comida, à dança, à roupa. Todos esses costumes, eles trouxeram as características físicas das casas, em especial no Rio Grande do Sul, por ser uma região mais fria, houve também uma melhor adaptação dessas pessoas, logicamente, né? Porque na Alemanha é um local, é uma região mais fria, com épocas mais densas, certo? Assim, com certa semelhança no Rio Grande do Sul. Por sua vez, nós temos aqui em Pernambuco, em nosso estado, olha só essa imagem, tá? Essa imagem está representando um município do estado de Pernambuco, no Brasil. Sua arquitetura marcada pela influência holandesa. Lembrando-se que o Brasil foi ocupado inicialmente pelos portugueses, mas depois que passou sua colonização, enfim, já em um outro período, muitos e muitos imigrantes vieram de outros países e aqui se constituíram com suas famílias, com suas moradias, seus hábitos, seus costumes, enfim, ok? O que é que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero, na realidade, relembrá-los, tá? Frisar esse assunto. Como eu disse, eu senti que alguns alunos tiveram uma certa dificuldade em responder algumas questões que falavam sobre esse ponto, sobre esse tema. E o que é que eu farei? Eu vou enviar para vocês uma atividade em que eu vou estar perguntando sobre as origens, especificações de cada um desses que nós acabamos de ver. Vocês vão pesquisar na internet, assim como queiram, e vão me informar esses dados que eu vou pedir para que vocês me respondam, ok? É isso. Essa é a nossa aula de hoje e também a nossa atividade de hoje. Eu vou estar esperando ansiosa para que você me envie.
Lembrando, qualquer dúvida que você tenha, você recorre à tia, tá bom? Não esquece, liga para mim, se for necessário, pelo WhatsApp, ou manda perguntinha no privado. Eu tô aqui para ajudar, tá certo? Só não quero que fiquem com dúvidas. Um beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula.